Temos olhado para Cristo como alguém que pode simplesmente curar a nossa ansiedade existencial? Eu não sei quem sou, não sei para onde vou, não sei qual é o meu propósito de vida. Aí encontro Jesus, que parece que responde algumas dessas perguntas. Será que é só isso? Ou será que olhamos para Jesus como um ser superior, que fala coisas bonitas e ensina sobre o amor e que, portanto, deve ser admirado? Ou olhamos para Cristo apenas como um meio de escapar de um destino ruim? Falaram que existe um tal de inferno, eu não quero ir para lá. Quando falam sobre esse lugar, eu não gosto das coisas que eu escuto sobre esse lugar. E falaram que tem uma solução, é um tal de Jesus, eu quero ele então, porque ele vai me fazer escapar de um destino ruim. Ou então você tem buscado Cristo simplesmente como um fornecedor de bênçãos. Aquele que, estando perto dele, as coisas vão bem, os negócios vão bem, a casa é nova, o carro é novo. Precisamos buscar entender que Páscoa é a chegada do Messias, cuja morte e ressurreição nos reconcilia com o nosso Criador, com o nosso Pai. E aqui tem umas diferenças interessantes aqui nesse texto. Esse mesmo texto, assim como vários outros dos evangelhos, eles estão repetidos. São narrativas que estão combinantes, né, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos também traz essa mesma narrativa, só que de uma perspectiva diferente. É interessante ver essa diferença de perspectiva entre Marcos, no capítulo 11, e o texto que a gente acabou de ler, de Mateus 21. Porque Mateus, ele escreve para judeus, então ele apresenta um Jesus professoral. Ele apresenta um Jesus que prega e prega muito. Ele apresenta um Jesus cujo poder flui da autoridade da palavra. Esse é Mateus, é o que a gente acabou de ler. Quando a gente lê Marcos, tem uma diferença marcante aqui. Marcos parece que você cansa, né? Quem já fez o exercício de ler Marcos, né, continuamente, você cansa de ler, porque é tanta coisa e ele pula de um fato, já pula para o outro. Jesus é apresentado como esse mestre em missão. E aí ele faz uma pirâmide, ele sobe o crivo, se apresenta como Senhor, e aqui ele já começa a descer. O ponto máximo de Jesus se representando como Deus é o capítulo 11. Depois ele começa a descer até a cruz, até a humilhação. Ambos, tanto Marcos, que escreve esse Jesus em movimento, esse poder que serve, essa autoridade de um Deus Filho que se esvazia, como Mateus, trazendo Jesus como esse mestre que ensina, cuja autoridade vem da palavra, os dois convergem no lombo de um jumentinho. O mesmo Cristo, no lombo de um jumento. O que é que isso ensina para nós, igreja? O que é que isso sinaliza para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia aqui enquanto irmãos em Cristo? A gente já falou sobre a situação da mulher à beira do poço, que foi transformada, que recebeu de uma água que não daria mais sede, que mataria a sede definitivamente. E do milagre daquela mulher, falando da transformação da sua vida, que levou muitos a reconhecerem Jesus como Senhor. Falamos semana passada do milagre de Jesus curando a morte, ressuscitando seu amigo, Lázaro. E de como toda aquela história não é sobre a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro morreu depois. Se fosse esse o maior momento da história, tinham dado um jeito de arrebatar Lázaro, né? Mas o maior momento da história da ressurreição de Lázaro é Jesus, aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Tudo, meus irmãos, nessa narrativa, tudo nessa história aponta para as características de Cristo. Aponta para aquilo que é dele e de nenhum outro. As características, as peculiaridades, a singularidade de Cristo, que está presente nele e em nenhum outro. Lázaro não tinha poder de salvar. A mulher samaritana não tinha poder de salvar. Pedro
não tinha poder de salvar, João não tinha poder de salvar, Elias não tinha, Moisés não tinha, Maria não tem. Só Jesus tem autoridade sobre vida, sobre morte. Só Jesus é aquele que merece que lancemos os mantos, os ramos, para que Ele reine no nosso coração, plenamente. Só Jesus. Amém? Essa mensagem de hoje está dividida em 3 partes. A primeira delas, e são 3 atitudes. 3 atitudes que precisamos ter quando recebemos o Rei. 3 atitudes que precisamos ter quando recebemos o Rei. A primeira dela está aqui nesses primeiros versículos, primeiros 5 versículos. Reconhecer o tipo de Rei que Jesus é. Você pode anotar. Reconhecer o tipo de Rei que Jesus é. Eu vou ler aqui novamente, você precisa só acompanhar. Ele diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Até aqui, tá? Gente, que tipo de rei é esse, gente? Imagina aí o judeu, pensa aí na cabeça do judeu. Eles estavam esperando o Messias, eles não estavam esperando jumento, não, eles estavam esperando um cavalo poderoso. Cavalo fala de poder, cavalo fala de imponência, cavalo fala de guerra, de poder autoritativo, normativo, poder de quem manda. Jesus vem num jumentinho. O que é que isso sinaliza para nós? O que é que isso sinaliza para o nosso coração? O que é que isso sinaliza para nós enquanto igreja do Senhor, cujo cabeça é esse que veio no jumentinho? Sabe? E eu preciso ler de novo aqui para você o texto que a gente compartilhou aqui na ministração do louvor. Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, se você quiser pode abrir, a gente vai ler esse trecho. Do versículo 5 até o 7, é o anterior que a gente leu aqui. Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, vocês entendem que, às vezes a gente olha para a nossa vida e alguns louvores, eu não sei se acontece com você, mas às vezes alguns louvores me remetem a lembrar de quem eu era, Rafael, antigamente, velho. Começa a pensar, rapaz, como eu podia ser essa pessoa, pensar essas coisas que eu pensava, viver dessa forma como eu vivia. E assim, eu posso falar para vocês, eu não tinha tanto pecado público não, sabe, assim... Eu não usava drogas, eu não era de bebedeira, eu não era muito dado à lascívia e à imoralidade sexual pública, porque pornografia existia e era um pecado. Mas não tinha, sabe, quem olhava de fora assim, mamãe está ali, vovó está ali, dizia, rapaz, é menininho de vovó, é menininho de mamãe, né? Arrumadinho, vai para a escola, né, Gerson? Bonitinho, pô. Tirava boas notas. Aí, Rafael, me lembra lá do passado, sabe? Um cara orgulhoso, um cara vaidoso, um cara egocêntrico, um cara que achava que tinha nas mãos tudo o que precisava para viver. E algumas músicas, algumas reflexões me fazem pensar sobre isso. E a gente cantou aqui Ousado Amor. Você cantou comigo? Amor? Amém? O ousado amor de Deus, um amor que não vê barreiras, que não vê montanhas, que Ele deixa as 99 guardadinhas no aprisco e vai buscar você que está perdido. Isso é loucura. Que Deus é esse que faz isso, meu irmão? Que Deus é esse que se preocupa com um tal de Hugo, um arrogantezinho no ensino médio, que todo mundo convenceu de que ele era o bonzão?
E eu me lembro disso, e eu me lembro de quem Jesus salvou, e eu me lembro de quem Jesus transformou, quem era esse tipo de homem, de pessoa que atraiu o amor de Deus. Aí eu lembro de quem Jesus é. Aí eu lembro que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e Ele vai preservar aqueles que o Pai o deu, amém? Porque Ele fala que de maneira alguma Ele vai perder nenhum dos que o Pai o deu, e eu acredito que Papai do Céu me entregou na mão de Jesus. Você crê nisso? Você crê que Jesus recebeu você da mão do Pai? Que você é uma ovelhinha que está guardada com Ele? Você crê nisso? Responda aí que é para você mesmo, irmão. Então você está guardado onde há segurança. Então você está guardado com quem tem poder para lhe guardar. Com quem tem a capacidade de cuidar do teu coração, de tratar as tuas mazelas, de expor a tua escuridão. Ele é a luz que espalha as trevas, que dissipa as trevas. Ele pode dissipar as trevas do nosso coração, Ele pode dissipar as trevas do Hugo orgulhoso, do Hugo egocêntrico que outrora eu fui e tenho lutado desde então. Ele pode conhecer, e Ele conhece, meu irmão, todos os teus pensamentos, toda a tua alma. Não tem aba anônima do computador que exclua algo da presença do Senhor. Não tem como esconder dele os pensamentos escusos, não tem como esconder dele as vezes que nós o desonramos. Ele conhece todos os nossos pecados, Ele conhece todo o nosso ser, e ainda assim Ele nos ama e nos preserva até a sua presença, amém? Você crê nisso, amém? Isso é muito poderoso. Quando a gente olha para a atitude de Cristo e entende isso, quem nós éramos e quem nós somos, nós precisamos nos abnegar. Essa é uma jornada de abnegação, essa é uma jornada de deixar de lado um passado, deixar de lado quem nós éramos, e olha o paralelo que existe entre a obra que Jesus faz em nós e a que Ele faz nele. Em nós, Jesus pega homens e mulheres pecadores, cegos, pobres, nus, carentes de cura, carentes de cuidado, carentes de redenção, e os transforma e coloca-os com uma roupa honrada e limpa, sandálias nos pés, um anel de honra, e o recebe na casa do Pai com um banquete à mesa. Essa é a jornada dos filhos de Deus. Essa é a jornada dos que são salvos pelo Senhor. Em Cristo, meus irmãos, não havia pecado. Quem Cristo era e quem Ele se torna para encarnar de mulher, meus irmãos? Ele era o Deus Filho, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele criou com Deus Pai e o Deus Espírito todas as coisas. Ele que aqui é chamado de filho de Davi, Ele criou Davi. Ele gerou Davi. Esse Jesus, que estava sentado no seu trono de glória, abandona a sua glória e nasce pelo ventre, pelo útero de uma mulher. Um tempo atrás eu vi uma reflexão sobre esse texto aqui de um pastor chamado Jonas Madureira, um pastor brasileiro. E ele fala sobre o sentido que tem uma palavrinha aqui escondida nesse texto, que é essa atitude de esvaziamento. A palavrinha é frônesis, a frônesis de Cristo, o esvaziamento de Cristo. Gente, isso aqui sinaliza para nós o fato de que o Rei da Glória entrou na cidade, montado num jumentinho. O Rei da Glória abandonou o seu trono de majestade e glória e veio à terra como um homem. O primeiro lugar que o acolheu não foi um berço suntuoso, não foi uma sala de neonatologia do Albert Einstein, foi uma manjedoura. Isso fala ao seu coração sobre humildade? Isso fala ao seu coração sobre quem nós precisamos ser? Isso fala ao seu coração sobre como nós devemos nos comportar enquanto igreja, enquanto pais, enquanto irmãos em Cristo, enquanto líderes de conexão? Isso fala ao seu coração? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que ser Deus era o que devia se apegar. Mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser o que, gente? Servo, tornando-se semelhante aos homens. Alguém pode parar e dizer assim, rapaz, Jesus fez um planejamento estratégico meio errado, Gilberto. Como é que Jesus faz um planejamento estratégico desse? Não analisa o perfil dos 12, rapaz. Botou Judas no meio dos 12. Faltou RH nesse projeto de Jesus, né? Não é não? Faltou RH. Deixou entrar um caba lá, que tinha umas virtudezinhas e tal, sabia fazer conta, mas era safado. Jesus vacilou. Ou então não, Jesus vacilou, sabe por quê? Porque Jesus andou nos cantos errados, rapaz. Ele devia ter feito a estratégia diferente. Ele andou nos cantos muito perigosos, não precisava entrar aqui não. Ele devia ter ido para um monte, ficar lá só de cima, ó, falando lá para o povo, ó, juntava muita gente, aí Roma não conseguia matar ele mais não. Ou então não, Jesus devia ter pegado Pedro, rapaz. Pedro gostava de dar uns tabefes, né? Foi quem torou a orelha de um soldado. Pedro, vai, ensina todo mundo a lutar aqui, vamos fazer um Krav Maga. Porque aí se vier Roma, a gente dá uma peia neles. Meus irmãos, Jesus não foi vítima das circunstâncias, não. Jesus não foi alheio às circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor, não. Ele escolheu se entregar, ele escolheu se esvaziar, ele escolheu se humilhar, ele escolheu morrer na cruz. Foi um ato de escolha, a decisão do trono, daquele que habitava no trono de glória, foi vir de mulher e morrer no nosso lugar, entendam isso? Não foi algo aleatório, algo que aconteceu por meras circunstâncias ou porque o imperador é poderoso, não é. Mas Jesus escolheu se esvaziar, Jesus escolheu nascer de mulher, escolheu ir até a cruz e enfrentar o madeiro por mim e por você, meu irmão. Isso não é um ato de fraqueza, isso é um ato de sabedoria, é um ato de entrega, é um ato que deve ser imitado por nós. Quando a gente olha para a fronte de Jesus, nós olhamos um rei do universo, que não se apegou à sua própria glória. Eu pergunto para você, por que então nós somos tão apegados aos nossos direitos? Por que nós somos tão apegados àquilo que monta o que a gente chama de status, né? A nossa própria reputação. Por que nós somos tão apegados a essas coisas? Por que nós somos tão preocupados com a imagem? Quando Jesus nos dá essa lição aqui. Zacarias 9:9 fala sobre essa profecia aqui. Ele diz, vejam, o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Gente, justo e vitorioso não combina com jumentinho. Não combina com essa pureza, com essa humildade, mas essa humildade de Cristo, ela é proposital. Ela nos ensina, ela é didática para a igreja. E isso deve confrontar o nosso coração. Como nós podemos querer receber um rei que resolva os nossos problemas, se não queremos um rei que governe a nossa própria vida? Não, Jesus, cuida das coisas que eu tenho dificuldade. Eu talvez tenha uma dificuldade de identidade. Eu não sei direito quem eu sou. Aí tu me diz quem eu sou, que está tudo bem, mas o resto deixa que eu cuido. Não é assim que Jesus é rei. Ele é rei soberano, ele é rei sobre tudo. Ele é rei das nossas finanças, ele é rei das nossas emoções, ele é rei do nosso lazer, ele é rei do nosso coração, ele é rei sobre os nossos filhos, ele é rei do nosso casamento. Ele é o rei do nosso trabalho. Ele é o rei dos nossos impostos. Está chegando, viu? Jesus reine sobre qualquer leãozinho que esteja afetando a igreja. E se nós, às vezes, nos angustiamos com uma conta para pagar, meu irmão, se nós, às vezes, nos angustiamos com uma dor, uma doença, uma virose, uma dor de dente, como é que a gente pode olhar para nós e achar que a gente pode cuidar de qualquer uma dessas coisas por nós mesmos? Se um mosquitinho que pica a gente passa 5 dias de cama, quem somos nós para cuidar da nossa própria vida? Quem somos nós
para dizer para Jesus, não, Senhor, reina só aqui nessa partezinha, deixa o resto comigo que eu resolvo. A gente está vivendo aqui o ano do cuidado na nossa comunidade e a gente precisa entender que Jesus nos dá uma lição quanto a esse cuidado. Primeiro, entender uma coisa, o cuidado autêntico, o cuidado de verdade, ele nasce da humildade. Quem aqui é líder de conexão? Líder, co-líder? Quem aqui já deu algum estudo de conexão? Líder, você quer cuidar de alguém no discipulado? A humildade de Cristo nos faz entender que o primeiro ato que a gente tem que ter, se nós queremos exercer cuidado com alguém, líder de conexão, líder de rede, líder de ministério, ou você que nem é líder, meu irmão, mas que Deus tem levantado para ser um aconselhador, para ser um amigo que anda ao lado de alguém que está nos primeiros passos na fé, você que tem sido levantado no seu trabalho, para ser alguém que traz a palavra para um ambiente inóspito. Se você quer cuidar de pessoas, meu irmão, minha irmã, começa a descer do cavalo. O cavalo do autoritarismo, o cavalo do orgulho, e monte num jumentinho de humildade, de amor e serviço. Amém? Você quer cuidar de alguém? Cuide montado num jumentinho. Cuide humildemente. Cuide sabendo quem é o Senhor da sua vida, quem é aquele que lhe levou a estar na posição de poder cuidar de alguém, graciosamente, porque a gente não merece. E aí, meu irmão, se você quer ser cuidado, você também tem que arrumar o seu jumentinho, sabia disso? Você que reclama, rapaz, eu não me senti cuidado não, né? Hein, Soares? Escuta isso de vez em quando. Não me senti cuidado não. O pastor não falou comigo, o líder de conexão não ligou para mim. Meu irmão, a atitude de quem quer ser cuidado também precisa ser moldada na humildade de Cristo, na frônesis de Cristo. Aquele que quer ser cuidado precisa abandonar o cavalinho da autossuficiência, o cavalinho do senso de preservação da reputação e precisa subir no jumentinho da vulnerabilidade para ser cuidado. Quem é cuidado é vulnerável. Quem é cuidado é quem abre o coração. Quem é cuidado é quem confessa pecado, meu irmão, minha irmã. Quer a atitude de vulnerabilidade mais profunda do que confessar pecado? Dizer, eu errei contra o Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. E quem quer ser cuidado, no ano do cuidado aqui na nossa comunidade, precisa aprender a andar no jumentinho, de reconhecer que sem vulnerabilidade, ninguém vai conseguir alcançar o seu coração. Não tem líder diligente que alcance o seu coração se você não se mostrar vulnerável, se você não for verdadeiro, se você não abrir sua vida. Amém, meus irmãos? A igreja madura é uma igreja que cuida e que sabe ser cuidada. A igreja madura é uma igreja que entende que nós estamos aqui para amar e servir, na mesma medida em que somos amados e servidos. Às vezes parece até desproporcional essa medida, mas se o fazemos para o Senhor, fadiga não nos alcançará, desânimo não nos alcançará, estaremos servindo e amando ainda mais, porque sabemos para quem fazemos, amém? Beleza? Primeiro tópico foi o quê? Quem anotou? Duas irmãs anotaram, viu? Duas irmãs anotaram. Igreja, primeira atitude diante de quem recebe o rei é reconhecer o tipo de rei que Jesus é. Segundo, vamos ler aqui o verso 6, diz assim: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Meus irmãos, a segunda atitude que devemos ter aqui é aprofundar o nosso relacionamento com o Rei dos Reis. Precisamos sair da superficialidade. E é algo interessante, porque se a gente parar para pensar aqui, os discípulos obedeceram, certo? Os discípulos obedeceram, e a população, a multidão que estava ali, começou a proclamar algo bonito. Hosana. O que é que significa Hosana? Salva-nos, Senhor. Salva-nos agora. Eles cantavam Hosana ao filho de Davi. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isso é bonito ou não é, gente? Isso é louvor ou não? É louvor. Eu pergunto para vocês, o que é que tinha de errado aqui? O que é que tinha de errado aqui? Havia um clamor, havia mantos sendo jogados no caminho. Lembrando, gente, que o manto aqui, naquela cultura, naquela situação ali geográfica, o manto era algo muito valioso. O manto, às vezes, era boa parte do patrimônio que uma pessoa tinha, era o seu manto. Era aquilo que cobria as suas vestes. E jogavam os seus patrimônios para Jesus passar, entendem? Entendem isso? Eles jogavam os patrimônios dele, a riqueza deles, talvez ali a matéria, o que eles tinham de materialmente mais valioso estava sendo jogado ali no chão. Eles pegavam os ramos das árvores, provavelmente as palmeiras, jogavam no chão lá. E tinha esse clamor, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que tinha de errado nessa cena aqui, gente? Isso aqui ficou martelando minha cabeça desde que eu li o esboço. O pastor mandou o esboço para mim. O esboço tinha 9 páginas. A gente ia sair daqui 3 horas da tarde. E eu, Jesus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Talvez você esteja nessa mesma situação que eu estava. Meus irmãos, essas mesmas pessoas que estavam aqui eram as pessoas que tinham visto Lázaro ressuscitar. Eram as mesmas pessoas que tinham sido testemunhas dos milagres de Jesus. E eram as mesmas pessoas que alguns dias na frente estariam dizendo, crucifica-o. Como pode isso, gente? Preferimos Barrabás. Essas mesmas pessoas aqui que estavam Hosana, estavam depois dizendo, crucifica-o. O que é que isso sinaliza para mim e para você, meu irmão? E esse alerta, ele é um alerta pesado e necessário. Preste atenção. Você pode estar na igreja, meu irmão. Você pode estar no lugar certo. Você pode estar falando palavras certas. Você pode até estar cantando junto. E você pode não ser conhecido por Deus. Você pode ser alguém distante, que não tem relacionamento com o Rei dos Reis, que não conhece verdadeiramente o Rei dos Reis. E se isso não traz um alerta ao seu coração, meu irmão, revisite sua alma. Eu repito, podemos cantar coisas certas, falar coisas certas, estar no lugar certo e não ser filho de Deus. E sermos aqueles que seriam enganados e que gritariam horas depois, dias depois, crucifica-o. É preciso sair da superficialidade do Hosana, daqueles que estavam ali, e pensem um pouquinho no contexto. Os judeus estavam querendo um libertador. Eles estavam querendo alguém que fosse tirar o poder de Roma e dominar, e legislar. Eles queriam essa teocracia. Eles pediam por isso. O salva-nos. Talvez ali o salva-nos não fosse o salva a nossa alma. Talvez o salva-nos ali fosse salva, mata o imperador e toma o poder, Jesus. Salva-nos agora. Essa superficialidade de relacionamento, de reconhecer Jesus apenas como um mero líder secular, um líder que tem um poder de cultivar uma multidão a uma rebelião, mas eles não tinham um relacionamento profundo com o rei. Sabe por quê, meus irmãos? Relacionamento requer uma palavrinha que a gente escuta muito na igreja e que a gente precisa escutar muito, até Jesus voltar, chamada discipulado. Não tem filho de Jesus que não caminhe com Jesus. Não tem filho de Deus que não caminhe com Deus. Entendem isso?
Eu não posso dizer que sou cristão e que sou um seguidor de Cristo se eu apenas um dia, no meu passado, levantei a mão para Ele e disse, ok, eu aceito isso, eu quero isso para mim. Se a nossa jornada, a nossa caminhada não é uma caminhada ao lado de Cristo, aprendendo dele, caminhando com Ele, não podemos dizer que temos relacionamento com Ele. Não podemos dizer que sabemos quem é o Rei e como Ele reina sobre nós. Aqui a gente tem alguns exemplos, aqui a gente tem a obediência dos discípulos. A gente tem a entrega daquelas pessoas jogando seus mantos, a gente tem a adoração, o clamor. Mas tudo isso requer podas. Algumas semanas atrás a gente leu aqui em João, capítulo 15, que fala que todo ramo que dá fruto, ele faz o quê, gente? Poda. Então, para além da obediência, para além da entrega e da adoração, precisamos nos submeter à jornada ao lado de Cristo, onde nós seremos podados, onde nós seremos cuidados, onde o tratamento do Senhor alcançará a nossa vida e o nosso coração. Você tem experimentado isso? Você tem vivido isso? Não existe cuidado sem relacionamento. Você não cuida de quem você não conhece. Não conhece quem você não caminha junto. Portanto, saiamos da multidão que canta apenas hosana e andemos com Ele. Esse é o chamado. Esse é o convite. Não apenas para sermos uma voz na multidão que canta coisas para Deus, que fala coisas corretas para Deus, mas de sermos aqueles que são suas ovelhas e que ouvem a voz do pastor e que o seguem, que o amam, que entregam o senhorio da sua vida àquele que tem o poder e a autoridade para cuidar de nós. Amém? E já pulando aqui para o ponto 3, ó. Já pulando aqui para o ponto 3. Qual foi o ponto 2? 3 irmãs, agora foram 3. Aprofundar o nosso relacionamento com o Rei dos Reis. Lembrando o ponto 1, reconhecer o tipo de rei que Jesus é. Ponto 2, aprofundar o relacionamento com esse rei. E o ponto 3, versículos 10 e 11, diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava. O que é que eles perguntavam, meus irmãos? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mais uma vez eu chamo sua atenção aqui. Responda de coração. Eles estão errados. Jesus é o profeta da Galileia? É ou não é? Sim? O que está errado aqui então? De novo. Está incompleto, bicho. Jesus não é apenas um profeta da Galileia. Jesus é o Senhor da história. Ele é o que vem para ser o profeta prometido, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele em quem o Senhor se agrada. Ele é tudo isso. Ele não é apenas um profeta de Nazaré da Galileia, ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor dos senhores. E, meus irmãos, aqui nesse ponto 3 é um alerta para a igreja, é um alerta para nós, que nós tenhamos a capacidade de, diante do ato de receber o rei, que tenhamos a capacidade, ponto 3, de apontar para a verdadeira identidade de Cristo. Apontar para a verdadeira identidade de Cristo. Meus irmãos, existe uma coisa que tem se alastrado um pouco nessa cultura que a gente tem vivido, essa cultura de internet. É uma cultura que qualquer opinião pode nos tornar canceláveis, não é assim? Não é assim? Qualquer opinião que você disser na internet hoje, você pode ser taxado de alguma coisa, você pode ser chamado de algum ista da vida, né? E para nós, que andamos com o Senhor, que temos na palavra de Deus, nosso manual de fé, manual de prática, nós precisamos estar atentos quanto a um perigo, que é o perigo do ecumenismo. Aí você vai dizer, mas Hugo, como assim? A gente é cristão, a gente está na igreja batista, bicho. A gente sabe que é um pastor Moisés, deixa de conversa de ecumenismo. É ecumenismo. A gente está estudando na escola bíblica
o livro de Apocalipse. E algumas das igrejas, meus irmãos, tiveram problemas porque começaram a misturar as situações, misturar a teologia, deixar vir coisa de fora misturando no centro da igreja, e isso fez igrejas sofrerem, igrejas morrerem, né, ao longo dos anos. Meus irmãos, o ecumenismo, sabe o que é? É você dizer assim, mas o bichinho, ele crê em Deus. Mas Jesus para ele é só uma figura na parede. Mas Jesus sabe o coração, né? Não é assim? A gente às vezes não passa pano, né, para umas situações assim. Mas Jesus conhece o coração, sim, meu irmão. Jesus conhece o coração, Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o teu coração. E nós precisamos nos esquivar do ato de covardia de cair no erro do ecumenismo e o gospel. Ecumenismo de que dizer que pode ser Jesus, mas pode ser outra coisa também. Tem vários caminhos, né? Coração bom. Não tem coração bom que vá para Deus, não, meu irmão. Não tem ato de caridade que aproxime de Deus, não. Não tem reencarnação, não, porque isso é mentira, tá? Mentira de Satanás. A gente não precisa ter medo, meus irmãos, de dizer que reencarnação é mentira de Satanás. Nós não precisamos ter medo de dizer que não há nenhum nome sequer dado na terra, no céu, debaixo do céu, debaixo da terra, a quem poderemos ser salvos, se não for o nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja que não é covarde. Precisamos ser uma igreja que é discípula de Jesus, que reconhece o seu tipo de rei, que se aprofunda na amizade com esse rei, no relacionamento com ele, e que não nega a singularidade de Cristo. Não repreendamos o espírito do ecumenismo, das nossas conexões, dos nossos grupos pequenos, dos nossos aconselhamentos, dos nossos evangelismos. Não é qualquer Deus, não é qualquer Jesus, é esse Jesus aqui. Não importa o Jesus que o canal do YouTube criou para você acompanhar, não importa o Jesus que as mídias têm feito acreditar, não importa quem é esse Jesus, o Jesus que salva é o Jesus da Bíblia, meu irmão. É o Jesus que é Senhor da vida, que é Senhor dos senhores, é aquele que veio montado num jumentinho e que foi honrado por capas e ramos, e que nos ensina sobre humildade. Não podemos ter medo, nos acovardar de pregar e falar da singularidade de Cristo. Não podemos nos acovardar de declarar as mentiras de Satanás para enganar as pessoas. Chame mentira de mentira e chame verdade de verdade, amém? Sejamos corajosos para apontar para a verdade sobre Cristo e declarar a verdade de Cristo a toda pessoa que nos perguntar qual a razão da nossa fé. Nele nós temos vida, nele nós somos salvos, nele somos regenerados para uma vida nova, para uma vida abundante, para uma vida plena, de quem continua errando, mas sabe que tem conserto. De quem erra, vacila, peca ainda, mas sabe que é alguém misericordioso e amoroso, que nos ama de modo indizível, que está de braços abertos para receber os caras de pau que sabem que precisam da sua cruz, que sabem que são salvos não por merecimento, mas porque Jesus fez por nós. Esses são os caras de pau mais felizes da terra, meus irmãos. São os irmãos e irmãs que reconhecem a sua pequenez, reconhecem as suas falhas, mas sabem qual é a fonte de vida e não se afastam dela, e não se colocam em uma caixa de penitência, mas que estão sempre aos pés da cruz. Amém, meus irmãos? Eles não estavam errados, gente. A resposta somente estava incompleta. Jesus não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Quando Jesus perguntou aos discípulos sobre isso, a gente lê isso em Mateus também, no capítulo 16. Jesus pergunta, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês?
quem vocês dizem que eu sou? Um tal de Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nossa alma possa responder assim como Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és apenas uma caixinha que se marca quando o IBGE pergunta qual a sua religião. Tu não és apenas alguém que pode ser um dos tantos caminhos que levam a Deus, de pessoas que vivem vidas caridosas e entregam ao Senhor. Não, meus irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio como cordeiro, mas que hoje reina como leão. Se Cristo para nós é apenas um professor, nós vamos apenas imitá-lo. Se Cristo para nós é apenas um operador de milagres, nós apenas vamos usá-lo. Se Ele é apenas um mensageiro, nós pararemos para escutá-lo. Mas se Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a nossa atitude é de rendição, a nossa atitude de entrega. E a nossa missão nesse tempo, meus irmãos, é não se apegar a essa autoajuda cristã, sabe? Há um Cristo que resolve problemas apenas. Há um Cristo que é um caminho. Não caia nessa cilada de Satanás. Mas Cristo é aquele pleno que nos chama para o arrependimento e para nos dar uma vida nova ao lado dele. Amém? A banda pode subir, a gente já está concluindo. Meus irmãos, o verso 10, ele fala uma coisa aqui que às vezes passa batido, mas ele fala sobre uma agitação. Uma agitação. A palavra do grego aqui no texto é uma palavra que é a mesma usada nas palavras modernas para sísmico, para terremoto. E há um outro momento que Mateus vai usar essa mesma palavra, é quando Jesus morre. Ele fala também que houve um abalo, houve um movimento, um tremor. Essa palavra aqui, ela nos remete ao poder, né? Que diante de uma origem gloriosa, se entrega, aceita a sua caminhada, que vai comunhar na cruz, e que no meio do caminho para nos ensinar uma lição poderosa de humildade. O abalo na cidade que recebe Jesus montado numa jumentinha é o abalo de quem precisa reconhecer quem Ele é totalmente, em plenitude, de quem precisa aprofundar o relacionamento com Ele e de quem precisa apontar para a sua identidade sem covardia, sem medo de julgamento, sem medo de cancelamento, dizendo: Ele é a verdade e todos além dele são mentiras, são falsos deuses. Vamos ficar de pé, igreja? Nós vamos ter um momento de ceia aqui, um momento de celebração, de remembrar aquele que foi o sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário. E eu queria que você guardasse essa síntese do que a gente estudou hoje na Palavra de Deus. A entrada de Jesus naquela cidade, a forma como aconteceu, o animalzinho, as palavras ditas, a voz da multidão e a resposta àquela pergunta: quem é esse? Essa pergunta é que precisa ecoar no nosso coração. Porque quando reconhecemos quem Jesus é, precisamos ser semelhantes a Ele na sua atitude de humildade, de revestir-nos de humildade. Precisamos entender o poder do discipulado, de não apenas falar coisas sobre Ele, ou estar cantando coisas sobre Ele, mas aceitar o nosso papel como ovelhas, como ramos de uma videira que precisa de poda, que precisa de ajuste, que precisa de exortação no caminho. E, ao mesmo tempo, sermos corajosos
reconhecer o nosso Senhor, reconhecer o nosso Salvador e nunca negar a singularidade de Cristo. Nunca negar que é Ele, que é por Ele, que não é nada além dele, a quem Deus escolheu fazer convergir todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. O Pai se agradou de fazer convergir em Cristo. Que nós sejamos testemunhas disso, testemunhas prontas a serem julgadas, testemunhas prontas a sofrer por amor ao Senhor, se assim for necessário, na jornada da nossa vida, na jornada da nossa fé. Receber o Rei da Quaresma é entender que a festa dos ramos só faz sentido se estivermos dispostos a seguir os passos dele até a cruz. Que o nosso ano do cuidado, meus irmãos e irmãs, seja marcado por essa resposta sem titubear, sem vírgulas, sem gaguejar. Quem é este? Este é Cristo, o dono da minha vida. Este é Cristo, aquele a quem eu me rendo. Este é Cristo, aquele que me salvou e que me deu vida. Amém?